Oi, gente, tenham todos uma boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou num lugarzinho diferente hoje, porque eu precisava estar na frente da tela do computador para vir conversar com vocês sobre um assunto bem importante. Gente, há algumas semanas a Raca Minelli colocou no Instagram, no YouTube, um vídeo que ela estava desesperada, desamparada. Ela chorava imensamente sem sentir um problema. Por exemplo, morreu alguém, estou desesperada chorando. E essa semana saiu essa nova notícia de que o Whindersson Nunes também está passando pelo mesmo problema. Gente, eu com a maior propriedade do mundo posso falar sobre isso. Eu venho sofrendo de depressão e venho me tratando. Por isso que eu digo que eu tenho propriedade de falar sobre isso. Eu vou primeiro ler para vocês o que é a depressão. Depressão é um termo utilizado na psiquiatria para designar um transtorno de humor, uma síndrome em que a principal queixa apresentada pelos pacientes é o humor depressivo e às vezes irritável durante a maior parte do dia. Enquanto a depressão é considerada muito mais profunda do que a simples tristeza, a palavra depressão vem do latim depressio, que deprimere, que significa apertar firmemente para baixo. Gente, o que o Whindersson vem relatando é que ele consegue fazer os shows dele e logo em seguida ele tem uma tristeza profunda. Tudo isso começou há um certo tempo, quando ele atendeu a mãe de um fã dele, que estava com uma camiseta, e na camiseta estava a foto do filho abraçado com o Whindersson. E quando ela foi foi bater a foto com o Whindersson, ela alegou para ele exatamente assim: essa foi a última vez que eu vi o meu filho sorrir. Após isso, ele se suicidou. Foi um mês depois do show que o menino tinha ido no Whindersson. Foi um adolescente, então aquilo mexeu com ele e ele tentou ajudar as pessoas, mas ele deu um estralo e começou a notar que ele também tinha os sintomas. Que apesar de ele ter dinheiro, que apesar de ele ter fama, que apesar de ele ter uma esposa linda, apesar de várias coisas, não estava sendo necessário, que alguma coisa estava faltando. A depressão, ela é caracterizada pela falta de endorfina e serotonina no corpo. Se a pessoa não tem esses elementos no corpo, ela consecutivamente com uma imunidade baixa, com uma predisposição genética, ela vai vir a ter uma depressão, com o acúmulo de funções, com o acúmulo de serviço, com o acúmulo de responsabilidades, ela acaba desencadeando uma depressão. Então eu vim fazer um vídeo de alerta porque eu pesquisei bastante e eu li que mais de 300 milhões de pessoas no mundo, 300 milhões de pessoas têm depressão e ainda não sabem que tem depressão. Elas acham que é apenas uma angústia, elas acham que é apenas uma tristeza e isso não é verdade. Gente, a qualquer sinal de alerta de um jovem, de um familiar, de um marido, de uma esposa, de um filho, de um pai, de uma mãe, a gente tem que estar em alerta. Vou citar para vocês alguns dos sintomas para vocês saberem quais são os maiores sintomas da depressão. Humor triste, muito ansioso, um vazio persistente. É uma coisa que tu não sabe o que é que tu procura. É um vazio, não te falta nada, mas te falta tudo. Certo, gente? Sentimento de desesperança e pessimismo. Nada te agrada. Tu não tens vontade de fazer nada. Tu fica desesperançoso da vida. Tu se torna uma pessoa chata, pessimista, não acredita mais em ti e nem em ninguém, tá? Outra coisa, irritabilidade. A gente se torna uma pessoa facilmente irritável. Outra coisa, sentimento de culpa, inutilidade e desamparo. A gente se sente culpado por tudo que acontece.
Cai um fio de cabelo, a gente acha que é culpa da gente. É a coisa mais impressionante do mundo. Inutilidade, a gente se sente uma pessoa inútil, apesar de estar produzindo, apesar de estar fazendo alguma coisa, a gente se sente inútil. Desamparo, a gente sente que por maior que seja o carinho da família da gente, o zelo e o cuidado que eles têm conosco, a gente se sente sempre desamparado, a gente sempre quer mais atenção. Perda de interesse ou prazer pela vida, hobbies e atividades. Você acaba perdendo o prazer de fazer coisas que você fazia normalmente. Você jogava futebol, deixa de querer jogar futebol. Você gostava de ir no cinema, deixa de gostar de ir no cinema. Você gostava de sair para comer uma pizza, deixa de gostar de sair para comer uma pizza. Então, essa perda de interesse pelos hobbies e as coisas que você gosta de fazer, diminuição de energia, uma fadiga total. Gente, vou dizer por mim mesma, tem dia que eu não levanto da cama, de tão cansada que eu me sinto, o meu corpo tá pesado, certo? Mover ou falar devagar. Quando a gente está num estado mais avançado da depressão, a gente consegue notar. Vocês conseguem notar pelos meus vídeos. Eu tenho a fala mais devagar, eu me expresso mais devagar, certo? Então, vamos ver outro aqui. Sentir-se inquieto ou ter problemas para ficar sentado. A gente não consegue também. A gente sente uma inquietude, a gente fica com 1000 braços. Eu vou cozinhar, eu cozinho com 10 panelas. E ao mesmo tempo eu tô lavando louça e ao mesmo tempo a gente fica, ao mesmo tempo que desanimado, inquieto. É uma coisa que parece como é que eu vou dizer para você? Não é bígama, que não parece real, mas são coisas distintas que formam num todo uma característica que um médico pode desvendar esse mistério para você. Dificuldade de concentração, lembrança ou tomada de decisões. A gente não consegue se concentrar por muito tempo, tá? A gente não consegue tomar decisões sozinhas. A gente sempre pede ajuda de alguém e a gente tem muito esquecimento. Eu tenho aqui, ó, roteirinho, computador. Tudo que eu gravo para vocês é sempre muito preparado com muito carinho. Eu crio um roteiro, certo? Dificuldade para dormir ou ao despertar pela manhã cedo, ou dormir demais. Gente, ou a gente tem muito sono, ou a gente tem sono zero e fica a noite inteira vagando, ou você dorme demais. Então, é um extremo. Tem dias que você tá bem e fica agitado demais, não consegue dormir, e tem dias que você tá mal e só quer dormir. Dorme o dia, dorme a noite, dorme o dia, dorme a noite, e o sono nunca acaba. Falta de apetite ou excesso dele, alteração de peso. Como vocês podem ver, eu não tô fazendo nenhuma dieta, além dos meus jejuns com propósitos de oração, que já eram coisas corriqueiras, e eu venho perdendo peso, sem parar, sem mudar minha alimentação. Então, e ao mesmo tempo que certos momentos eu ganho peso e da mesma maneira, sem uma explicação qualquer. E agora vem a pior parte: pensamentos de morte ou suicídio, ou até mesmo a tentativa deles. Gente, é uma coisa muito séria. Se você tem um jovem que você detectou um jovem ou um parente que você detectou algum desses sinais, a pessoa mais capacitada para ajudar uma pessoa desse tipo é um psiquiatra, é um psicólogo. Infelizmente, as pessoas são ignorantes quanto ao procurar um psiquiatra. Se você tem um problema de coração, você vai num cardiologista e ninguém vai falar nada. Se você quebrou uma perna, você vai no ortopedista e ninguém vai falar nada, certo? Se você tem um problema de infertilidade, você vai num médico de fertilização e ninguém vai falar nada. Agora, se você tem um problema psíquico, você vai ao psiquiatra e vai à psicóloga, todo mundo vai te julgar. É unânime, gente, todo mundo vai te julgar. Mas não deixe
que o julgamento das pessoas atrapalhe o seu tratamento. O tratamento, quanto mais cedo for iniciado, mais longe vai chegar desse último sintoma que eu citei para vocês, que são os pensamentos suicídios ou até mesmo a tentativa deles. Certo, gente? Então, não deixe que a sua própria ignorância, o seu próprio, preconceito, atrapalhe de ajudar alguém. Eu acredito que é assim. Deus capacita homens e dá dons para eles para serem utilizados. Sem você ter fé, você não vai a lugar nenhum. Já cansei de falar isso aqui, que eu jejuo, faço muita oração e a minha fé me leva muito longe e eu alcanço muita coisa com a minha fé. Porém, Deus capacitou várias pessoas para que elas pudessem ajudar no tratamento, assim como comigo, assim como o Whindersson, assim como a Raca Minelli, e eles estão em fase de tratamento, assim como eu. Depressão é uma doença curável, tá? Apesar de você poder ter um acompanhamento mais constante, mais demorado, mas ela pode ser curada. Mas se ela for detectada no início do seu tratamento. Então, gente, fica o meu alerta, fica o meu cuidado, fiquem atentos, principalmente aos jovens, que é uma coisa silenciosa. Se você vê algum desses sinais, acende a luzinha de alerta e leve os seus filhos, leve seus familiares. Todo mundo tem que ser tratado, sem preconceito. É como uma doença qualquer, gente. Não é assim, maluco! Não é isso, gente, tá? Então, eu vou dar mais uns recadinhos paroquiais para vocês. O meu maior recado que eu venho dar hoje é: eu como fã, eu já falei, eu fiz um vídeo citando os 15 canais que eu mais assisto. Dentre eles estão o Whindersson Nunes e Raca Minelli. Eu como fã, literalmente fã, assim como alguém apaixonada pelo Antônio Fagundes, pela Vera Fischer, sei lá, tô chutando nomes. Eu sou extremamente apaixonada pelos dois. Através de vídeos a gente consegue ver o caráter da pessoa, de onde ela veio, o que ela faz, o que ela se propõe a fazer. Então, eu fui obrigada a e vim aqui dizer que eu estou em total apoio aos dois, que eu sofro do mesmo mal que os dois, mas que é um tratamento e a gente consegue viver normalmente. A minha vida é normal, gente. Eu acordo, eu levanto. Tem dias que eu tô ruim, mas tem dias que eu tô excelente. Às vezes eu passo meses excelentes sem sentir sintomas da depressão. Da mesma maneira que tem semanas que eu fico bem jogadinha. Então, assim, gente, era só um alerta que eu queria dar para vocês. Deixar minha solidariedade com o Whindersson, com a Raca, dizer que a depressão é o mal do século, não é o câncer, e que você fique atento com o seu jovem, que você fique atento com a sua família. Eu me tornei repetitiva nesse vídeo falando sobre isso, mas é que é muito importante estar atento desde os primeiros sinais. Apareceu 1, 2, 3 sintomas, corre pro psiquiatra, gente. Porque aí sim, se você não quer ir no psiquiatra, leva para a psicóloga. Não precisa pagar particular, o posto de saúde oferece, a rede do SUS oferece psiquiatra, oferece psicólogo. Você não precisa entrar em filas muito longas, porque eles sabem realmente o que esse problema é um problema muito grave. Então, você consegue tudo com facilidade, tá? Então, ficou o meu alerta, ficou o meu carinho de fã, e eu acredito que, assim como eu, muitos sofrem desse mal, vão se identificar com o vídeo, e se ele for esclarecedor para você, eu nunca peço like no final, como eu já falei para vocês, eu peço sempre no fim. Se ele for esclarecedor, deixe seu joinha,
se inscreve no meu canal. Eu falo de N assuntos, vim hoje falar sobre a depressão, inclusive. Eu falo de N assuntos e compartilhe com seus amigos, compartilhe no Facebook para as pessoas ficarem atentas, porque é muito difícil. Gente, o Whindersson, ele faz 500, 600, 1000 pessoas de uma plateia rir e termina o show e desaba no choro porque ele diz que tem uma angústia que ele não sabe de onde vem. E isso chama-se depressão. Tá certo, gente? Um beijinho no coração de cada um de vocês. Tenham todos um abençoado dia. Deus abençoe a vida de cada um de vocês com muita saúde em nome de Jesus. Tá certo? Um super beijo e fui!